Olá, bem-vindos! Hoje, nosso mergulho é nos capítulos 6 a 10 do livro A História da Psicologia Moderna. Um período fascinante de muita transformação. Totalmente. E a nossa missão aqui é entender uma virada de chave, sabe? Como a psicologia parou de só perguntar o que tem dentro da mente e começou a se interessar por algo bem mais prático. Para que serve a mente? Exato. A gente vai ver como essa nova pergunta deu origem à psicologia aplicada e abriu caminho para uma revolução, o comportamentalismo. Vamos passar por gigantes, né? Darwin, William James, John B. Watson. É isso aí. E a pergunta que guia a gente é: como é que a psicologia saiu de um laboratório quieto lá na Alemanha para moldar a publicidade que a gente vê, a educação das crianças, o nosso trabalho? Essa pergunta é o fio condutor de tudo. E a resposta começa com o lugar e a época. O Zeitgeist, sabe? O espírito da América no fim do século XIX. Uma energia diferente, né? Uma energia contagiante. Era pragmatismo, individualismo, uma obsessão pela utilidade. Tudo tinha que funcionar, servir para alguma coisa. Nesse cenário, uma psicologia puramente teórica, tipo a de Wundt, que se contentava em descrever a estrutura da consciência, simplesmente não colava. Não tinha apelo. Nenhum. A América queria uma psicologia que pudesse ser usada. Então, o funcionalismo, que é o nosso ponto de partida no capítulo 6, não foi só uma nova ideia, foi uma ideia com o sotaque certo para o lugar certo. Perfeito. O livro descreve como um protesto funcionalista, mas não era bem uma briga, né? Era mais um alargamento do campo de jogo. Exato. A pergunta deixou de ser quais são os tijolos da consciência e virou o que a mente faz e como ela nos ajuda a sobreviver. E o empurrão para essa nova pergunta veio de fora da psicologia, de uma figura que mudou tudo, Charles Darwin. É impressionante pensar nisso. A Origem das Espécies, de 1859, foi publicado anos antes de Wundt sequer fundar o laboratório dele. Nossa, é verdade. As ideias de Darwin já estavam no ar e, assim, inevitavelmente elas remodelaram a psicologia. E como elas fizeram isso na prática? De três maneiras principais, eu diria. Primeiro, o foco. Ele mudou da estrutura para a função. A consciência passou a ser vista como uma ferramenta evolutiva, algo que ajuda a gente a se adaptar e sobreviver. Certo. Segundo, se os humanos evoluíram dos animais, aquela barreira entre nós e eles que o Descartes tinha construído simplesmente ruiu. Estudar o comportamento animal se tornou uma forma legítima, essencial de entender o comportamento humano. E a terceira? E terceiro, a evolução funciona com base na variação, na diferença. Isso fez com que as diferenças individuais se tornassem um tópico de estudo crucial. Peraí. O estruturalismo de Wundt e Titchener. Eles ignoravam as diferenças entre as pessoas. Isso parece, sei lá, uma falha gigantesca para uma ciência da mente. Pois é, eles buscavam a mente humana universal, o adulto médio, normal. Qualquer variação era vista como um erro na introspecção, sabe? Um ruído no sistema. E Darwin mostrou que o ruído era a música. Exatamente. A variação não era erro, era o motor da evolução. Então, o que Darwin fez foi basicamente explodir as paredes do laboratório de Wundt. De repente, a psicologia não era mais só sobre um ser humano adulto numa sala silenciosa. Passou a ser sobre animais, crianças, as diferenças entre nós e, fundamentalmente, sobre a sobrevivência no mundo real. Uma síntese perfeita. E ninguém abraçou essa ideia das diferenças individuais com mais fervor do que o primo do Darwin, Francis Galton. Ah, Galton, que personagem. Formado em 200, que estudava literalmente tudo. A eficácia da oração, os melhores lugares para sentar num teatro. Impressões digitais. Ele era a curiosidade vitoriana em pessoa. E essa curiosidade o levou por caminhos fascinantes e também bem sombrios. No livro Gênio Hereditário, ele tentou provar que a genialidade era de família, o que o levou a propor a ideia da eugenia. A tal melhora da raça humana pela reprodução seletiva. Uma ideia com consequências terríveis no século XX. Terríveis.
Mas, do ponto de vista metodológico, para estudar a hereditariedade, ele precisou inventar ferramentas, né? Certo. E é aqui que ele faz uma contribuição genial para a ciência. Ao coletar dados, ele percebeu algo que chamou de regressão à média. Pais muito altos tendem a ter filhos altos, mas em média um pouquinho mais baixos que eles. E o contrário também. Exato. Para medir a força dessa relação, ele desenvolveu os conceitos matemáticos que hoje são a base da correlação estatística. Uma ferramenta que a gente usa em tudo. E ele também queria medir a inteligência. Mas a abordagem dele era de que, quanto mais aguçados os sentidos, mais inteligente a pessoa. Uma ideia que hoje soa meio estranha. Sim, a premissa estava errada, a inteligência é bem mais complexa. Mas a ideia revolucionária de Galton não foi essa. Foi a de que as capacidades mentais podiam e deviam ser medidas de forma sistemática. E essa ideia de medir tudo, de ser prático, parece que encontrou o lugar perfeito para florescer, não é? Com certeza. Atravessou o Atlântico e pousou nos Estados Unidos, que é o cenário do capítulo 7. O livro menciona o darwinismo social do Herbert Spencer, A sobrevivência do mais apto aplicada à sociedade. que casou perfeitamente com o espírito individualista americano. É nesse caldeirão que surge a grande figura do funcionalismo americano. William James. Uma figura profundamente paradoxal. Totalmente. Ele dizia que o primeiro curso de psicologia que ouviu foi o que ele mesmo lecionou. Ele fundou um laboratório em Harvard, mas detestava o trabalho experimental. E não se considerava um psicólogo. Mas escreveu Princípios de Psicologia em 1890, um livro que até hoje é uma referência. O que tornava a visão do James tão poderosa? A clareza da ideia central dele. Para o James, a consciência não era uma coleção de pecinhas, como os estruturalistas queriam. Era um fluxo, um rio de pensamento. Eu adoro essa metáfora. E a função primordial desse fluxo era uma só: nos ajudar a escolher, a nos adaptar, a sobreviver. Essa virou a ideia central, o slogan do funcionalismo. E essa ideia decolou na chamada Escola de Chicago, com figuras como John Dewey e James Roland Angel. Mas o livro traz uma ironia histórica que eu adorei. A de que foi o arqui-inimigo do movimento, o E.B. Titchener, que o batizou? Exatamente. Quer dizer que o maior crítico do movimento acabou sendo o padrinho. É quase uma piada. É uma piada perfeita. Em um artigo de 1898, ele tentou diminuir os rivais contrastando a psicologia estrutural dele, que ele via como a única ciência de verdade, com a psicologia meramente funcional. E deu um tiro no pé. Um tiro no pé. Ao fazer isso, ele deu ao inimigo um nome, uma bandeira e, com isso, uma identidade. Deve ter se arrependido amargamente. E foi o Angel, lá em Chicago, quem organizou as ideias do movimento, né? Ele resumiu tudo em 3 pontos. As utilidades da consciência para nossa adaptação. E via mente e corpo como um sistema único, interagindo com o ambiente. Exato. Ele formalizou a ruptura. A psicologia não estava mais presa dentro do crânio. Estava no mundo, agindo e reagindo. E se a mente tem uma função prática, a consequência óbvia é que a psicologia pode ser usada para resolver problemas práticos. Isso leva a gente direto para o capítulo 8 sobre a psicologia aplicada. A citação do J. Stanley Hall que o livro traz é matadora. Os pensamentos wundianos nunca poderão se aclimatar aqui. E não era só uma questão filosófica, era uma questão de sobrevivência financeira mesmo. Para conseguir verba, para justificar sua existência, os departamentos de psicologia nas universidades americanas precisavam mostrar serviço. Provar seu valor. Tinham que responder à pergunta, ok, mas para que isso serve? E a resposta mais imediata estava na educação. Certo. Então a psicologia precisava se provar útil, e a turma de pioneiros que liderou essa frente, quase todos treinados pelo Wundt, ironicamente. Sim, a maioria. Foi quem colocou a mão na massa. Se a gente tivesse que agrupar o legado deles, quais seriam as 2 grandes frentes que eles abriram? Olha, eu diria que eles abriram 2 caminhos principais, quase opostos no foco. De um lado, você tem o caminho do indivíduo, de ajudar as pessoas. A figura central aqui é o Lightner Whitmer. O da primeira clínica psicológica do mundo. Exato. Em 1896, para ajudar crianças com dificuldades de aprendizagem. Ele é o pai da psicologia escolar e uma das raízes da psicologia clínica. É a psicologia a serviço da pessoa. E qual seria o outro caminho? E caminho do sistema.
das organizações. Aqui, figuras como Walter Dill Scott e Hugo Munsterberg são chave. Eles pegaram os princípios da psicologia e aplicaram ao mundo dos negócios. Publicidade, seleção de pessoal. Exato. Scott revolucionou a publicidade. Munsterberg levou a psicologia para os tribunais, com a psicologia forense, e para as fábricas, buscando aumentar a eficiência industrial. É psicologia a serviço da produtividade. Que contraste! A mesma ciência sendo usada para ajudar uma criança com dislexia e para ajudar uma empresa a vender mais sabão. Mostra o poder e a flexibilidade que o funcionalismo liberou. A caixa de ferramentas da psicologia ficou imensamente maior. O James McInkettle, com os testes mentais, e o G. Stanley Hall, com o foco no desenvolvimento infantil, também foram cruciais para expandir esse arsenal. Certo. Então o funcionalismo ampliou e tornou a psicologia prática. Mas a próxima mudança que os capítulos 9 e 10 exploram não foi uma ampliação, foi uma demolição. Ah, sim. Em 1913, John B. Watson sobe ao palco e declara que tudo que veio antes estava fundamentalmente errado. Se o funcionalismo foi um protesto, o comportamentalismo de Watson foi uma declaração de guerra. A proposta dele era brutalmente simples e radical. A psicologia, para ser uma ciência de verdade como a física, deveria abandonar completamente seu objeto de estudo original, a consciência. Abandonar a consciência? Completamente. Falar de mente, imagem, sensação, para ele era como falar de almas e fantasmas. A ciência só pode estudar o que é observável. E o que é observável? O estímulo que um organismo recebe do ambiente e a resposta que lhe emite. Ponto final. A mente seria uma caixa preta, inacessível e, portanto, irrelevante para a ciência. A psicologia deveria ser a ciência do estímulo-resposta, o ER. Uma ideia tão radical não surge do nada, né? O livro diz que o Watson se apoiou em 2 pilares. Sim, ele encontrou as ferramentas perfeitas para a revolução dele. A primeira foi o trabalho de Edward Thorndike com gatos nas caixas problema. Sei. O Thorndike mostrou que os gatos aprendiam a escapar por tentativa e erro, de forma gradual, mecânica. Ele formulou a lei do efeito. Respostas seguidas de satisfação são carimbadas, sabe? E se tornam mais prováveis. Era uma aprendizagem sem insight, sem consciência, puramente mecânica. E o segundo pilar veio da Rússia, de um fisiologista que nem era psicólogo, Ivan Pavlov. Enquanto estudava a digestão em cães, ele topou com o reflexo condicionado. Ele percebeu que os cães salivavam não só para a comida, mas para o som dos passos do assistente que trazia a comida. E ele provou que podia fazer um cão salivar ao som de uma sineta. Exato, associando a sineta à comida. Pavlov deu a Watson o que ele mais precisava, uma unidade básica de comportamento, um átomo objetivo e mensurável, o reflexo. Com essas 2 ferramentas na mão, a lei do efeito e o reflexo condicionado, o Watson lança o manifesto dele. A ideia principal era esse ambientalismo radical, certo? Um ambientalismo quase absoluto. Ele negava a existência de instintos ou talentos herdados. Para o Watson, a gente é uma lousa em branco e o ambiente escreve tudo. Isso nos leva àquela famosa declaração dele de que se dessem a ele uma dúzia de bebês saudáveis, ele poderia transformá-los em qualquer coisa, né? Médico, artista, até ladrão. Mas isso não soa quase ingênuo? Ele realmente acreditava que a biologia não importava nada? Era em parte uma hipérbole, para chocar, para marcar a posição dele. Mas a crença fundamental estava lá. Para ele, o que determina quem a gente se torna são os nossos condicionamentos. Ele tentou provar isso no famoso e eticamente pavoroso experimento com o pequeno Albert. Condicionando um bebê a ter medo de um rato branco? Um rato inofensivo. Para Watson, nossas emoções complexas, nossos medos, nossos amores, eram apenas respostas condicionadas. E o pensamento? Como ele explicava algo tão interno, tão privado como o pensamento, sem falar da mente? A solução dele foi genial na sua simplicidade e radicalismo. O pensamento, para o Watson, era apenas comportamento, especificamente fala subvocal. Fala sobre vocal?
Quando você pensa, você está só falando consigo mesmo, mas os movimentos da sua laringe e da sua língua são tão minúsculos que são imperceptíveis. Ele transformou até o ato mais mental de todos num evento físico, motor. Uau! É uma jornada em tanto. Em poucas décadas a gente sai de uma sala escura com o Titchener tentando descrever a sensação de vermelho, passa pela mente como ferramenta de sobrevivência do William James e chega no Watson dizendo que a mente nem sequer existe como objeto de estudo científico. E é crucial entender que essa história não é só poeira nos livros. Ela moldou o mundo em que a gente vive. Os testes de aptidão que se faz numa entrevista de emprego são herdeiros diretos de Galton e Cattell. Claro. As terapias comportamentais usadas hoje para tratar fobias, ansiedade, são descendentes diretas das ideias de Pavlov e Watson. O legado desses pioneiros, com os brilhos e as controvérsias, está em toda parte. É verdade. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para pensar. O comportamentalismo de Watson, ao insistir que só o observável era científico, baniu a consciência do estudo da psicologia por quase 50 anos. Hoje, com a revolução cognitiva, a mente voltou com força total. Certo. Considerando o avanço inegável que o comportamentalismo proporcionou, com seu rigor, com sua objetividade, a questão que fica é: o que a psicologia perdeu e o que ela ganhou nesse longo exílio da consciência? Uma ótima pergunta. E, talvez mais importante, o que isso nos diz sobre a natureza da própria ciência quando, para entender seu objeto mais complexo, a mente humana, sua primeira estratégia foi decidir por um bom tempo simplesmente ignorá-la.